De acordo com o último censo da educação superior realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, 1 em cada 7 universitários estuda à distância no Brasil. A inclusão desse aluno no famoso artigo 170, que prevê bolsas de estudo financiadas pelo governo do Estado, está sendo discutida por meio de uma série de audiências públicas no Estado. Mas qual é a qualidade dessa modalidade de ensino à distância? E ainda, o nível de instrução de um aluno que se forma em uma faculdade, no curso de graduação à distância, ele é satisfatório? É o mesmo do ensino presencial? O programa hoje vai discutir também a questão de que o Estado banca a formação em graduação para os alunos carentes, sem condições financeiras de pagar a mensalidade, em universidades privadas e filantrópicas. Mas nos exames nacionais de avaliação, como é que estão esses cursos? A nota é boa? O Estado está bancando para o aluno carente estudar em universidades com qualidade? É o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas na TV Com. Você pode interagir aqui conosco, mandando a sua pergunta por e-mail e também pelas redes sociais. O e-mail é o conversas@tvcom.com.br, tem Twitter e Facebook para você interagir aqui conosco. Hoje no Conversas Cruzadas, que está recebendo Giancarlo Moser, que é membro associado da Associação Mantenedora Particular de Educação Superior em Santa Catarina. São as universidades privadas no estado. Também o programa recebe o deputado estadual Carlos Chiodini. Ainda está aqui conosco Derek Ron, que é presidente da União Catarinense de Estudantes. O programa recebe também o professor Darcy Lasky, que é secretário executivo da ACAF. E ainda também está aqui conosco Luciano Formigueri, que é presidente da Associação Catarinense de Estudantes de Educação à Distância. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. Residencial Caminhos de Compostela. Seus melhores destinos estão por vir. Cresci 40 anos, confiança e seriedade como maior patrimônio. Queres, pensou móveis, pensou Queres, a número 1. Bom, a primeira questão aqui do nosso programa que eu queria trazer é justamente essa, de que o Estado banca para quem não tem recursos financeiros, via artigo 170, bolsa de estudo, para o aluno cursar graduação em universidades filantrópicas, sistema CAF, e universidades privadas. A questão é, os cursos, Luciano, oferecidos são de qualidade, são bem ranqueados aí nos diversos exames e formatos de avaliação propostos pelo MEC. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, na verdade, primeiro é bom que se diga que a educação à distância atualmente ela não participa dos recursos do artigo 170. Os alunos de educação à distância, eles não recebem bolsas do artigo 170. Não, perfeito, não. Eu estou falando do ensino presencial por enquanto. Nós vamos falar do ensino à distância daqui a pouco. Eu digo no geral. Não, Santa Catarina tem uma realidade em relação ao Brasil que nos coloca num patamar superior. Isso é bom que se diga. Comparado com principalmente os estados do Norte, Nordeste, até do Centro-Oeste, o estado de Santa Catarina tem uma condição de qualidade de ensino com certeza melhor. É óbvio que nós temos problemas de qualidade, tanto em instituições na modalidade presencial, quanto em instituições na modalidade à distância. Mas, obviamente, esse é um processo que, na medida em que a sociedade participe, que os alunos interagem, que as instituições funcionem, nós vamos buscando a qualidade. O que é preciso criar? É que o Estado, com relação aos recursos que distribui atualmente, com relação às bolsas do artigo 170, crie mecanismos que possa auferir a qualidade dos cursos dessas instituições, apesar de eles já existirem no Ministério da Educação. Precisa disso? Precisa de novos mecanismos de avaliação? Eu acho que pode se utilizar, inclusive, dos mecanismos que já existem, mas, obviamente, também pode criar novos elementos baseados na nossa realidade. Se nós estamos num patamar um pouco acima do país, nós também podemos exigir um pouco mais do que se exige no país com relação à qualidade. O que você nos traz aqui
sobre o ENAD, hein? O ENAD é o exame... um Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Ensino Superior. Tá. Então, na verdade, eu fiz aqui uma tabela com relação ao ENAD. Existem, obviamente, outros elementos para avaliar as universidades. Índice geral de cursos, conceito preliminar de cursos. Enfim, tem uma série de elementos que o Ministério da Educação utiliza para avaliar as instituições. Com relação ao ENAD, eu fiz uma pesquisa que mostra os ENADs presenciais e educação à distância separados. Tá. Dos cursos avaliados são 780 presenciais e são 160 em educação à distância. Desses cursos, nós avaliamos assim, na modalidade presencial, 1,93% dos cursos em Santa Catarina tem ENAD 5, que é o ENAD máximo. 18,47% tem ENAD 4. 45,89% tem ENAD 3. 18,84% tem ENAD 2. E 2,77 tem ENAD 1. E 12,08 estão sem conceito. Isso dos cursos presenciais. Bom, a gente vai falar do ensino à distância daqui a pouco. Agora, nós temos aí um percentual aí de 20%, 21%, que... insuficiente. Preocupa muito, né? Sim. Preocupa muito. Bom, eu queria saber o seguinte, Derek, na tua avaliação, nesses cursos que são oferecidos via artigo 170, o Estado bancando, pelos teus amigos, colegas... Você estuda na Federal? Isso. Tá, mas os amigos que... E pelo teu conhecimento, enfim, à frente da União, né? Como é que está a qualidade dos cursos oferecidos na rede privada e também via sistema das universidades filantrópicas? Boa noite. Boa noite, Renato. Primeiro, dizer que nós do Movimento Estudantil temos uma história, uma tradição de defesa da educação pública, né, de qualidade, gratuita e de acesso à universidade para todos os estudantes, né? Santa Catarina tem uma realidade um pouco diferente em relação a outros estados do Brasil, que são um modelo de universidades que conhecidas como comunitárias, né? Que inclusive substitui outros modelos, né, ao longo da nossa história, né? Esse modelo hoje é o que a maioria dos estudantes acessa a universidade, mais de 65% é por esse sistema. E outra porcentagem para a educação privada, né? O ensino público é muito pequeno, né? Nós temos nem 6% do acesso da educação superior é ensino público. Então é uma realidade que a gente vive. Essa é uma forma do artigo 170, 171, inclusive construído pelas entidades estudantis, historicamente, pela União Catarinense de Estudantes, foram protagonistas junto com várias outras entidades na construção do artigo 170 e 171. São formas de acesso importantes, necessárias para esse momento. Para o momento político que se vive, muitos estudantes se formaram, inclusive com essa perspectiva, com esse incentivo, que a nossa avaliação é muito importante, porque o nosso objetivo a longo prazo, né, é a educação pública gratuita e de qualidade para todos, mas enquanto a gente não tem essa realidade, a gente precisa construir com as ferramentas que a gente tem, né? Então, nesse sentido, contribui muito. A questão da qualidade, a gente debate muito em questão também da democracia. Nossa União Catarinense dos Estudantes tem muitos problemas em algumas instituições, também não são todas, é importante frisar isso, em questão da democracia, né, que a gente enfrenta muitas vezes essa dificuldade. Mas, no geral, a gente acredita que é uma forma de acesso muito importante, né, são os sistemas de financiamento, mas a gente acredita que precisa ter ainda mais forma de acesso à universidade e a permanência também, né, porque não basta você acessar a universidade, você precisa se manter na universidade, que esse é o grande desafio, inclusive, do movimento estudantil, uma política de assistência estudantil. Muito bem. Só uma dúvida aqui, antes de ampliar o debate aqui. Ô, Luciano, nesses dados aqui do ENAD, isso aqui é para todo o Estado, todos os cursos, ou vale só para aqueles atendidos pelo artigo 170? Aqui é os cursos presenciais pagos. Tanto fundacionais quanto privados. Perfeito. Não estão incluídos aí os cursos da UDESC e da UFSC. Perfeito. Então nós temos aqui 21% de insuficiência. Qual é a sua avaliação? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos membros da mesa. Obrigado pelo convite. Obrigado ao convite pela Ampesc. Na verdade, nós temos que, antes de estabelecer percentuais, etc., ou estabelecer qualidade, a gente tem que estabelecer uma coisa muito clara. O artigo 170, e a lei complementar que modificou ele em 2005, a lei 281, estabelece o seguinte, que foi falado no começo que o Estado banca esse aluno, só que hoje nós temos 45% dos alunos matriculados no sistema das particulares,
pela Ampesc, representados pela Ampesc, e 55% na CAF. Só que 90% dos recursos do artigo 170 vão para a CAF e 10% vão para o sistema particular. E é quase mais, nós temos aí 200 e tantos mil o número de alunos e praticamente 50% em cada um desses sistemas. Na verdade, a avaliação que é feita hoje, o MEC estabelece, e é um processo de amadurecimento, vem desde o antigo ENC, o PROVão, era o Exame Nacional de Cursos, e depois foi modificado. Hoje ele afere a qualidade dos cursos com base no desempenho dos alunos. E isso é fundamental para a alocação de recursos, tanto de ProUni, de FIES, quanto do artigo 170 em alguns casos. Mas nós temos que ter claro que o que se tem que debater efetivamente evidentemente, o acesso universal, sem sombra de dúvida. Mas a gente tem que ter claro que há uma diferença hoje muito grande na alocação dos recursos para os alunos em Santa Catarina. Se todos são iguais perante a lei, a gente tem que buscar essa equidade. Então, só faço questão de pontuar isso. Hoje, o artigo 170, 90% vai para o sistema CAF, que é uma conquista da CAF, mais a Ampesc, através também... A senhora acha que isso muda alguma coisa? Claro, muda do ponto de vista de orçamento para as instituições, mas eu digo, do ponto de vista que a gente está discutindo aqui, de qualidade de ensino, se é 90, enfim, mas entra no bolo, né? Está no bolo. Não, hoje, se a gente for tomar os índices, então, retornando à pergunta-chave, né? Se a gente for tomar os índices básicos de ENAD, que o Luciano colocou com propriedade, não existe diferenciação significativa entre o sistema particular e o sistema ACAF. Nós temos essas instituições, as notas dos cursos, elas variam do 1 ao 5 em todas elas. Então, há um equilíbrio, então, há um equilíbrio, entre claro, a CAF e privadas. Entre a CAF e os outros sistemas. Nós temos que fazer uma diferenciação terrível, grande, quanto à Universidade Federal e até a própria UDESC. Mas há um equilíbrio de notas entre os dois sistemas. Mesmo porque, só para pontuar, os professores, a grande maioria dos professores do sistema particular são oriundos ou também dão aula no sistema CAF. E a questão que eu já ouvi muitas vezes, a gente pode discutir esse assunto, né? O ENAD avalia o aluno. Sim. O problema não é da universidade, é do aluno, né? Não querendo tirar o mérito da UDESC, da Universidade Federal, que tem toda a história, né, de serviços prestados para o Estado e excelentes cursos, mas há quem argumente que não são só os cursos que são muito bons, é que o aluno que entra nessas universidades é melhor. O aluno que entra é melhor, é o aluno que conseguiu melhor nota no vestibular. Se você me permite, não é que ele necessariamente é melhor, ele é mais preparado. Ele teve uma condição de vida melhor. Enquanto o sistema particular tem que corrigir erros históricos do ensino fundamental e médio. Muitas vezes vocês têm que fazer o papel de alfabetização na universidade. Professor, a avaliação do senhor desses 21% dos cursos, né, nas entidades privadas e universidades filantrópicas são insuficientes? Eu não tenho esse levantamento distinguido por categoria, ou privada ou filantrópica. Mas eu diria que o sistema CAF tem uma boa qualidade e os alunos do artigo 170 eles estão distribuídos entre todos os cursos, entre os que têm 3, 2, 1, porque ele recebe a bolsa pela sua carência e não pela qualidade do curso. Eu acho que o deputado tem um projeto onde prevê, se aprovado, que o curso que não atingir o conceito 3 passaria a não receber as bolsas. Eu concordo até que seja assim para que haja uma pressão maior. Mas o sistema CAF, ao longo da história, ele tem procurado atender todas as necessidades da comunidade, inclusive nos cursos de licenciatura que tem uma procura muito pequena hoje em função até do salário consequente dos professores. Poucas pessoas procuram esses cursos. E quando procuram, normalmente são pessoas que não têm uma formação tão boa a nível de ensino médio. Consequentemente, esse curso também tem problemas de avaliação. O que a gente verifica? Quais os cursos que têm melhor conceito? Na Universidade Federal e na UDESC, pelo acesso
em função da avaliação para acesso. Mas a maioria dos cursos, tanto do privado como o sistema CAF, de um nível abaixo, eles têm menos candidatos ou candidatos suficientes para preencher as vagas. Consequentemente, nós temos também os desníveis dentro desses cursos em termos de capacitação no ensino médio e, consequentemente, ele é um aluno não tão bem preparado. E ele, consequentemente, no ENAD, ele também não tem o mesmo desempenho que aquele aluno onde tem uma procura de 5 candidatos por 1, ou 6 por 1, ou 10 por 1, quem entra são os melhores. Claro. Agora, num curso onde há 1 por 1 ou 0,9 por vaga, todos entram. Eu acho que e tem que se oportunizar a todos, né? Então, quanto mais gente entra no terceiro grau, melhor. Mesmo que seja 1 por 1 ou 0,9 por 1, pelo menos teve a oportunidade de ingressar. Mas isso realmente... Baixa o nível, né? Baixa o nível e tem consequência na avaliação. Claro, sem dúvida. Embora a avaliação do curso é feita pelo ENAD, pela nota do aluno, mas também pela estrutura do curso em termos de infraestrutura. Entra também no ENAD? Não, no ENAD no ENAD não. Mas na avaliação do curso, não entra só a nota do aluno, mas entra também a infraestrutura, a capacitação do professor. E eu diria o seguinte, que se fosse fazer uma avaliação do crescimento dos conhecimentos do aluno que entra num curso, do sistema CAF, ou do mesmo particular, com a UFSC, eu acho que o valor agregado de um aluno desse curso é maior do que muitas vezes o valor agregado... Por quê, professor? Porque ele se esforça mais, ele aprende mais nesse período, porque ele sabe pouco quando entra. Sim, claro. Ele tem mais a aprender. Ele tem mais a aprender e, no fim, o valor agregado que ele consegue nesse período, às vezes, é muito maior do que um aluno de um curso de nível menor. Muito bem, deputado. A gente vai falar daqui a pouco aí do ensino à distância, mas pelas audiências públicas que o senhor já vem debatendo este assunto e tal, eu queria saber o seguinte, essa questão da qualidade dos cursos oferecidos, o que o senhor tem percebido aí? A qualidade está num indicador satisfatório? Qual é a sua avaliação? Boa noite. Boa noite, Renato, todos que estão nos acompanhando no programa Conversas Cruzadas. E conforme colocou aqui o Darcy, o Luciano, o Jean, o Derek, enfim, todas as pessoas que compõem a mesa, nós até temos uma proposta nesse sentido, né, que é um projeto de lei que estipula, né, partindo do seguinte ponto de vista, Renato. Se o Estado de Santa Catarina aloca uma série de recursos para auxiliar, como colocou aqui o Darcy, o aluno que preenche os requisitos, né, de carência e assim por diante. Então, nós estamos investindo em determinada pessoa. Quando digo nós, todos catarinenses, né? E a lógica é que essa pessoa se forme e seja um profissional que venha enriquecer o nosso Estado. Então, já que eu estou olhando do ponto de vista do zelo do recurso público, então se nós vamos alocar esse dinheiro, né, em determinado aluno que vai frequentar algum curso numa universidade. E não estou fazendo aqui a comparação se essa universidade é comunitária, fundação educacional ou privada. Essa é uma questão que, na minha visão, está à margem da discussão que tem que ser a sociedade catarinense e o aluno. Então, eu imagino, né, e a proposta é que o curso que tem a avaliação inferior a 3, claro que não é no primeiro ano, tem todo um critério no projeto de lei que vai apontar também, na minha visão, vai fazer com que a universidade que faça parte, que tenha algum curso nesse contingente de 20 e tantos %, que está com nota inferior a 3, se esforce para fazer esse curso ser melhor avaliado, né, para continuar recebendo o fomento. Então, mas deixa eu entender, então, a proposta do senhor é o seguinte, quem tem nota abaixo de 3, deixa de fazer parte? Não. Não é a pessoa. Não, eu digo o curso. O curso fica descredenciado. Não pode receber alunos. Só que, na realidade, o prejudicado não é a instituição. O prejudicado vai ser o aluno. Só para entender, mas é isso, deputado? Então, a proposta é essa, em tese fazer com que o curso não possa receber alunos dos 170. Aí, professor Darcy, que a gente coloca o prazo. Né? Tem mais anos para você.
Só que eu também entendo o seguinte, o senhor colocou, o prejudicado é o aluno. Mas vale a pena o aluno receber o recurso público com um curso que está mal avaliado? Então vamos discutir esse assunto depois do intervalo. Né? Será que o prejudicado é o aluno? Porque se o aluno, de repente, o resultado da avaliação dele aqui, ele não está assimilando o conteúdo, a nota dele, do aluno, não é boa, é prejudicado o aluno, professor? A gente vai discutir esse assunto depois do intervalo, na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com.